eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre a parte 5 de A Montanha Mágica. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve, ative o sininho para não perder minha notificação, me segue nas redes sociais, o link sempre fica embaixo do Instagram, você pode me acompanhar pelas outras redes para ter mais conteúdo, também tem Goodreads, TikTok, você pode me acompanhar lá também. E querendo adquirir qualquer um livro ou qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal para você ajudar a patrocinar os conteúdos aqui. E você não gasta nada por isso, então se você puder ajudar, o link fica aí embaixo também, o link geral da Amazon e também um link específico para Montanha Mágica, se você quiser adquirir também, para acompanhar esse diário de leitura, o link também está aí embaixo. Aí embaixo também tem um link da playlist para todos os diários de leitura de A Montanha Mágica, né? Eu tô pensando também em fazer uma coisa diferente, tô pensando em deixar a última parte para ser um vlog, em vez de um diário de leitura falado. Tô pensando aí nessa possibilidade. Talvez eu faça realmente isso, mas não tenho certeza. Um vlog do final do livro. Mas enfim, isso é só uma ideia. Vamos voltar para o que aconteceu na Montanha Mágica. Paramos, né, na parte 4, quando o Hans finalmente é diagnosticado e é um doente oficial ali no sanatório, né? Ele não vai poder voltar para casa, ele vai continuar lá em cima. A gente acabou nessa parte, né? E no início da parte 5 nós vemos o Hans naquele período acamado que ele tem que ficar, já que o médico propõe isso pra ele, né? Que ele tem que ficar ali pelo menos umas 2, 3 semanas só de cama, realmente de cama. E é quando eles falam de cama, né, em repouso, é repouso literal, ele realmente não levanta da cama, tá, gente? Ele fica deitado na cama o dia inteiro, né? Acredito que ele sai ali pra fazer as suas necessidades físicas, mas o resto do período ele fica deitado, come também deitado na cama, ele realmente não faz nada. Ele recebe visitas ali frequentes do primo dele, a cada tempinho ali, depois do jantar, depois do almoço, o primo dele vai no quarto dele, eles batem um papo, vão conversando. É a visita que o Hans recebe durante esse período que ele tá realmente ali horizontal, né? Na vida horizontal, como eles sempre falam aqui no livro. E o Hans tem uma reflexão aqui, ele tá conversando com o primo dele e ele diz: gosto pelas coisas tristes e edificantes, por exemplo, um pano preto, sabe? Uma cruz de prata em cima com as letras HIP, descansa em paz no caso, né? Uma bela frase, a mais bela de todas. Na verdade, o que me agrada bem mais do que muitos anos de vida, como com a sua alegria ruidosa. Ele já deixa claro que essa é a personalidade dele, ele gosta desse clima, desse ambiente. Como ele falou, ele prefere a frase descansa em paz do que muitos anos de vida. E aí a gente vê uma peculiaridade da personalidade do Hans mesmo, né? De toda essa questão dele, a relação dele que ele tem com a morte desde que ele é criança. E isso faz parte de como ele foi se moldando como ser humano. Por isso que toda essa ideia, né, que ele tem de preferir, né, estar em ambientes quando as pessoas estão doentes, ambientes de morte, para ele é muito mais confortável do que ambientes alegres e com muita gente e festas. Ele prefere daquele lugar, a melancolia daquele período ali em que as pessoas estão passando por uma doença, próximos à morte e tudo mais. Então ele se identifica muito quando ele chega no sanatório. Ele se sente em casa naquele ambiente, né? Realmente é um dos motivos que ele relutava tanto em ter que voltar para casa, né? Mas esse período que o Hans ficou acamado, a única pessoa que ele realmente perguntou, né, que ele queria saber como estava nesse período que ele não podia ter contato com outras pessoas, né, de sair e ir para fazer a rotina, né, foi o Settembrini. Ele reclama do Settembrini assim com muita frequência. Ele fala que o Settembrini é um pedagogo, o Settembrini gosta de falar, que ele gosta de ouvir sua própria voz, mas ele também gosta. Lá no fundo, ele tem um apego ao Settembrini, ele gosta do Settembrini, ele gosta de quanto as conversas do Settembrini estimulam ele a pensar, né? Porque ele até tem um certo momento aqui no livro que ele fala, né, que ele não pensaria nessas coisas se ele estivesse na planície, né? Que é como eles se referem assim a vida comum, né? Ele não teria esse tipo de pensamento, ele não se questionaria, né, sobre certas coisas que só lá em cima faz sentido esse questionamento para ele, né? Na planície as pessoas não reparam nessas coisas. E o Settembrini é uma pessoa que ele acaba sentindo muita falta, assim, de saber, né, do contato. O Settembrini acaba indo visitar ele, né? Passa no quarto do Hans pra ver como ele tá, durante esse período, né, que ele tá acamado, eles conversam, fazem suas conversas filosóficas, porque é uma coisa frequente aqui no livro. Eu acho que isso pode ser maçante para algumas pessoas, mas também é muito interessante você ver as conversas, é realmente uma conversa filosófica bem grande e são diálogos enormes, tá? Enormes.
E aí eles entram na conversa sobre morte e vida, né? Parte do existencialismo, dessa questão da morte, a filosofia por trás disso, né? Eles conversam muito sobre morte e vida nesse livro. Como sobre o tempo, eu acho que são os temas mais recorrentes desse livro, pelo menos até a parte que eu li, é tempo, vida e morte. Aí o Settembrini diz assim: a única maneira religiosa de encarar a morte é compreendê-la e senti-la como uma parte, como um complemento, como uma condição inviolável da vida, e não separá-la justamente da vida, o que seria contrário e sadio, nobre, sensato e religioso. Ao criar-se uma oposição intelectual entre morte e vida, e de modo abjeto usar a morte como argumento contra a vida. A morte é venerável como o berço da vida, como o regaço da renovação, mas separada da vida torna-se um fantasma, um bicho-papão. A coisa pior ainda. A morte, como potência espiritual independente, é uma potência extremamente devassa e perversa. A atração que ela exerce é muito forte, sem dúvida, mas simpatizar com ela também, sem dúvida alguma, equivale à mais horrorosa aberração do espírito humano. Nossa, isso, gente, é muito profundo. Existem momentos nesse livro que é aquele momento que você pode ficar ali horas e horas e horas só pensando naquela frase. Sinceramente, são, sabe, questões filosóficas e profundas demais para você só ler. Você precisa de um tempo para pensar sobre aquilo, né? E eu me vejo diversas vezes lendo o livro, né? Eu passo as páginas e vou lendo, né? Aí eu vejo uma parte como essa e eu leio, e aí eu vou continuando, aí daqui a pouco eu paro o que eu tô lendo, volto, releio, faço a minha marcação, escrevo alguma coisa, porque é aquele tipo de coisa que impregna, sabe, na sua cabeça. Você não consegue simplesmente ignorar e seguir em frente, você precisa parar naquilo, você precisa voltar, você precisa reler. Tem vários momentos que eu releio frases, releio cotes, releio parágrafos inteiros do livro, por causa que aquilo é tão impactante, tão profundo, que você precisa de um tempo a mais com aquele trecho, vamos dizer assim. Settembrini também faz uma proposta de ser tipo um mentor para o Hans, né, nessas ideias filosóficas, em pensar sobre existencialismo, sobre a vida, sobre a morte, sobre doença, sobre tempo. Ele quer ajudar o Hans a formar ideias mais concretas, né, e pensar melhor sobre aqueles assuntos. E aí o Hans, não, tudo bem, tudo mais, ele até aceita. Eles não têm calendário, né? A maior parte deles não se preocupam, não tem como visualizar algo que eles consigam contar o tempo, né? E o Hans fala que ele não levou calendário porque ele não ia ficar tempo suficiente lá, e acabou que teve que ficar. E ele fala: não levaram o calendário para a viagem tão curta. E por isso nem sempre tinha noção exata das respectivas datas. De tempo em tempo, perdia ao primo informações a respeito. Mas Joaquim tampouco andava bem orientado nesse sentido. Os domingos, principalmente o do concerto, que acontecia a cada 2 semanas, sendo este o segundo que Hans passava ali em cima, constituíam todavia um ponto de referência para alguns. Portanto, era certo que nesse interim, o mês de setembro avançava bastante e estava próximo ao meio. Nessa parte 5 a gente vê o tempo avançando bastante, né? Quando a gente começa é quando o Hans estava próximo de voltar estava próximo a voltar, né, para casa, e agora a gente já está avançando o tempo, e o tempo vai avançando bem, assim, bem expressivamente nessa parte 5. O Hans volta, né, depois ele passa esse período e ele já vai restabelecido, poder voltar às atividades normais e fazer a sua frequência ali, a sua rotina, como a do primo dele, né, a rotina de cuidados que tem que fazer, tirar a temperatura, fazer a caminhada e tudo mais, a rotina diária. Ele começa a entender o porquê das pessoas agirem daquela forma. Porque existe como se fosse uma hierarquia dos mais doentes para os menos doentes, né? E as pessoas gostam de se sentir importantes. E quanto mais doente, mais importante, vamos dizer assim, mais destacado você fica, né? E aí ele fala: tal era o espírito que reinava no sanatório. Era aristocrático, em certo sentido. E Hans inclinava-se diante dele por um inato respeito à lei, à ordem, fosse qual fosse a natureza. Assim sendo, era compreensível a tendência comum a todos de atribuírem ao próprio caso maior importância possível e exagerarem a gravidade, na intenção de pertencer cada qual à aristocracia, ou de se avizinharem dela. O próprio Hans, quando interrogado à mesa, acrescentava alguns décimos à temperatura verificada e não deixava de se sentir lisonjeado quando o advertiam com o dedo como um grande espertalhão.
Então, as pessoas gostavam dessa ideia de pertencimento que a doença em si traz. Aqui também a gente vê a senhora Angel Hart, né, que é aquela senhora que é também aficionada pela Cláudia tanto quanto o Hans. Ela comenta com o Hans que a Cláudia recebe visitas, né, no seu quarto, né, as escondidas assim, mas umas visitas impróprias, vamos dizer assim, de alguns homens no quarto dela. O Hans fica meio enciumado, em certo sentido, mas ela diz também que ela tá posando para alguns artistas, né, eles estão pintando ela. E um deles é o Dr. Behrens, né, ele também pinta, né, como hobby, e a Cláudia posa para ele, né. O Hans fica meio enciumado, né, mas ainda assim ele fica curioso, né, com isso. Aí a gente vai para a parte em que ele tá indo para fazer os exames, porque após esse período de grande repouso ele vai fazer uns exames, né, para o médico realmente definir ali qual é a gravidade da doença que ele tá, né, em que nível ele tá na doença. E ele vai fazer o exame, e quando ele vai fazer o exame, ele acaba encontrando a Cláudia. Ela também tá indo fazer um exame, né, que eles fazem de período em período. Nesse período vai ele e o Joachim, eles dois, né, ele e o primo, estão indo fazer o exame, que faz com frequência, e a Cláudia acaba encontrando a Cláudia. E o Han, gente, como um bobalhão completo, ele não consegue, gente, puxar assunto com a Cláudia de jeito nenhum, ele não consegue conversar com ela. Ele fica com vergonha, sabe? Ele fica retraído, né? Como eu falei, o amor dele é muito platônico, muito, sabe, aquele amor idealizado, totalmente platônico pela Cláudia, sem nunca ter falado com ela, e talvez sem ela nunca nem ter reparado nele. O primo dele que troca ideia com ela pergunta como que tá a fila, se tá demorando e tudo mais. O primo dele que fala com a mulher, e ele mesmo não consegue falar com a mulher de jeito nenhum. Ele faz o bendito do exame, né? Eles fazem o exame, eles fazem um raio-x do pulmão, eles conseguem fazer um raio-x. E aí ele começa a reparar, né? Eles brincam com a máquina, eles veem a mão atrás da máquina, né? Que faz o raio-x. E aí ele começa a pensar sobre morte mais uma vez. Viu-se antecipado pela força dos raios o futuro trabalho da decomposição. Viu a carne em que vivia solubilizada, aniquilada, reduzida a uma névoa inconstante, em meio à qual se destacava o esqueleto minuciosamente plasmado da sua mão direita, e em torno da primeira falange do dedo anular pairava preto e frouxo o anel cinete que o avô lhe legara, o objeto duro desta terra, com o qual os homens adornam o seu corpo destinado a desfazer-se, para que ele, o objeto, ficasse novamente livre e se possa enfiar em outra mão que o use durante algum tempo. Com os olhos daquela parenta da família Pinapel, contemplou uma parte familiar do seu corpo, estudou com os olhos videntes e penetrantes e pela primeira vez na vida compreendeu que estava destinado a morrer. Viu o esqueleto através da máquina, né, da mão dele, e ele começou a pensar que virou aquela chave, né? Aquela ideia, né, que você começa a reparar, né, conforme você vai envelhecendo, a ideia de morte vai adentrando ali na sua mente. Isso é do ser humano, né, pensar que você vai morrer, porque quando a gente é criança a gente não pensa nisso, né, e aí quando mais a gente envelhece a gente percebe, um dia a minha hora vai chegar, e aí parece que essa chave virou pra ele, que ele viu como seria o futuro. O futuro dele era virar um esqueleto, né? Ele vai morrer em algum momento, e agora ele tá doente, e a possibilidade de morte é mais próxima. Aí repara que ele vai morrer, né? Ele tem essa grande reflexão sobre isso. Parei um corte aqui pra falar pra vocês, né? Pra ler pra vocês um corte sobre o Hans, né? Sobre o que o Hans tá pensando, né? Em um período aqui, né? Que ele faz várias reflexões bastante grandes, né? No livro, o Hans mesmo, o personagem, né? A gente vê aqui, Hans Castorp não teria ultrapassado o prazo previsto para sua estada com as pessoas aqui em cima, nem teria alcançado este ponto em que se encontra, caso sua alma singela houvesse encontrado nas profundezas do tempo uma informação satisfatória sobre o sentido e a finalidade do ofício de viver. Isso é muito importante pro Hans, né? Pro personagem, esse pote, né? A gente vê o quanto essa é uma preocupação e é um questionamento frequente do Hans. Tempo, existência e morte. Ele se questiona muito sobre isso, o personagem, a gente tem grandes reflexões sobre isso, grandes pensamentos do Hans, o Hans mesmo se questionando sobre isso, vários momentos do livro. E o Hans, gente, está muito apaixonado pela Cláudia. Esse amor platônico dele está subindo para um nível muito grande. E acontece isso aqui no livro. As coisas iam tão longe que o pessoal literalmente se aglomerava para observar o moço obcecado.
Isso se dava, por exemplo, no terraço depois do almoço ou na frente da portaria nas manhãs de domingo, quando os pensionistas iam lá receber as correspondências desse dia, que nesse dia não eram distribuídas nos quartos. Sabia que se lá estaria um indivíduo extasiado, embevecido, que exibiria abertamente seus sentimentos. Assim, agrupavam-se nas proximidades da Sra. Storm, da senhorita Angel Hart e Kleinfeld, com a sua amiga de cara de anta, o incurável seu Albin, o rapaz com a unha comprida e ainda outros membros da companhia dos enfermos. Ficavam parados, contraindo ironicamente as comissuras da boca, sufocando o riso com o lenço e olhando o jovem que sorria para o ar ausente e apaixonado, tendo as faces abrasadas daquele ardor que o incomodava desde a noite da sua chegada, fixando em determinados pontos os olhos luzentes com aquele brilho que neles acendera a tosse do aristocrata austríaco. As pessoas literalmente estavam se aglomerando ao redor do Hans só para rir da cara dele. Para vocês verem o nível que ele chegou, porque ele não disfarça, ele não consegue disfarçar que ele está interessado na Cláudia. E nem consegue falar com a Cláudia, né? Então ele só fica lá admirando e olhando com a cara de idiota para ela o tempo todo, nos momentos em que tá todos reunidos ali para comer, para pegar as cartas e tal. Nesses momentos em que todos se juntam e ele pode ver a Cláudia, ele fica bobalhado, tá bobalhado. O Hans se habitua tão bem ali, né? Ele se sente tão em casa naquele ambiente ali em que ele tá, né, do sanatório, que frequentemente o Settembrini lembra ele que você não pode se habituar tanto assim, você não tem que se acostumar com viver aqui, né? Você tem que saber que você não é para ficar aqui, é temporário, né? O Settembrini meio que tenta botar isso na cabeça dele. O Settembrini nem sempre segue as regras, ele é meio ali rebelde e avesso às regras, então ele meio que foge ali das regras em vários momentos. Ele sempre tenta alertar o Hans sobre isso. E aí ele fala: insisto com o senhor, velho pela sua dignidade, seja orgulhoso e não se perca no ambiente estranho. Evite esse atoleiro, esta ilha de Circe. O senhor não é Ulisses tanto assim, para habitá-la impunemente. Acabará andando sobre as quatro patas, já está a ponto de se apoiar nas extremidades dianteiras e daqui a pouco começará a grunhir. Cuidado. O Settembrini usa essa referência a Ulisses de novo, Odisseia, né, a ilha de Circe, que o Odisseu, né, ou Ulisses, né, fica preso por um grande período ali também, meio que extasiado pelo ambiente, né, se você já leu Odisseia ou se você sabe da história da Odisseia. E ele tenta alertar ele sobre isso, mais uma vez. Ele alerta várias vezes e essa é mais uma delas. E o Hans também começa a pensar, né, sobre como que foi ele se habituar ao ambiente. A gente sabe que ele sofreu bastante fisicamente quando ele sobe, né, e sobe a montanha. Assim que ele chega, ele já começa a sentir vários sintomas. E aí ele fala assim: bem podia ser que a sua aclimatação ali em cima consistisse apenas em se habituar à ideia de não se habituar. E contudo era evidente que no que se referia às reações químicas do seu estômago, os nervos das suas mucosas secas e propensas a sangrar, a adaptação se realizara, enfim, insensivelmente, sem que ele fosse capaz de observar o progresso. Ressuscitara no decorrer desses 65 ou 70 dias, todo o prazo orgânico que tinha origem naquele estimulante ou anestesiante vegetal, também preparado. Aqui você vê que ele já não sabe nem quantos dias são, 65 ou 70? Ele não tem uma referência de tempo. O tempo está passando tão veloz que ele não consegue perceber quanto tempo ele já está ali. Em alguns momentos ele não sabe, ele vai pegando as datas de comemorações, né? Datas comemorativas, e aí ele vai se habituando por isso, mas dias certos, o Hans já não sabe mais quantos dias são exatamente. A gente sabe lá no começo, a Settembrini fala pro Hans que o Behrens, ele é um fumante de charutos como o Hans, né? E acabam eles se encontrando na hora que o Hans tá fumando, eles trocam charutos, eles conversam sobre charutos e tudo mais, e o Behrens fica muito animado e acaba convidando o Hans para visitar ele. Eles vão lá no apartamento, quarto, entendeu? A área lá onde o Behrens fica, né? Onde ele mora. E ele vai lá, e aí ele vai com a intenção exclusiva, né? A gente vê que ele tem uma certa intenção porque ele quer ver o quadro da Cláudia, né? Como que a Cláudia foi pintada pelo Behrens. O quadro dela tá pintado na sala, né? E aí ele chega e olha, e a gente vê que ele olha com muita admiração pro quadro. Ele vê muitas falhas no quadro, porque nunca é o suficiente para a beleza da Cláudia, né? Vamos dizer assim. E aí ele faz algumas críticas, mentalmente a gente não vê as críticas,
né? Na mente dele, ele não fala as críticas pro Barrens, mas ele elogia demais o quadro da Cláudia. Ele tira o quadro da parede, bota próximo ali onde eles estão lá, tomando um chá, se eu não me engano, né? E eles entram numa conversa bastante interessante sobre biologia mesmo, fisiologia, biologia, sobre doença, sobre o corpo humano em si. E eles conversam bastante sobre isso com o Barrens. O Hans fica muito interessado em pesquisar, né? Depois dessa conversa com o Barrens, estudar sobre biologia e fisiologia e corpo humano e doenças. Ele começa a ficar num frenesi louco. Ele pede para mandarem livros, né, de casa para ele sobre esses temas de saúde e corpo humano. E ele começa a estudar muito sobre isso. E é um capítulo bem grande do Hans, as pesquisas que o Hans faz, onde ele menciona as literaturas que ele está lendo sobre o corpo humano, sobre como funcionam as coisas. Realmente é bem grande e bem detalhado sobre partes biológicas e fisiológicas que provavelmente o Thomas Mann teve que estudar também, ou aprender, ou ele de repente sabia, né, já por outras coisas que ele aprendeu na vida, mas ele faz umas menções bem detalhadas mesmo. É bem grande esse capítulo. E esse capítulo ele com certeza vai perder algumas pessoas na questão de ser maçante, porque ele é muito grande e é muito sobre corpo humano, né? Parece aquele capítulo das baleias do Moby Dick, sabe? É meio que essa vibe. Se você já leu Moby Dick, você sabe o que eu tô dizendo. Como eu falo pra vocês, nada disso me perde, né? Eu tô amando tanto esse livro que eu passo por essas partes. E eu não passo triste por essas partes, eu passo por essas partes muito feliz, na verdade, porque eu tô gostando muito desse livro, muito. E isso não me perde. Não faz eu tirar nota ou achar que, nossa, eu não aguento mais. Em nenhum momento eu senti isso nesse livro, tá, gente? Só pra deixar claro pra vocês. E finalmente chega o Natal, né? A gente vê a passagem de tempo, né? E agora a gente já tá no Natal, ou seja, já tá no final do ano. Mas era pra ficar apenas 3 semanas e nós vemos que já se passou meses. E ele já realmente virou um paciente ali. E agora ele tem que ficar lá por um período que nem foi definido pelo médico ainda. Ele tá num período, assim, de estar ali sem saber quanto tempo vai ficar. Mas tendo em vista que o tempo nunca é aquele mesmo, né? Na verdade, é o mínimo que eles deveriam ficar. Eles falam isso aqui no livro, que o tempo que o médico dá é um tempo estimado mínimo. Geralmente você fica mais tempo. E cada avaliação, eles já acabam ficando mais tempo, que é o que aconteceu com o primo dele, que já era pra ficar 6 meses. Quando deu 6 meses, aumentou mais 6 meses. Então, é um tempo indeterminado. E o Hans não tem nenhum prazo, como todo mundo tem, de 6 meses. Ele não tem prazo, ele tá lá e ainda não tem definido nada sobre isso. E a gente vê o Natal aqui deles, né? E o Natal eles fazem uma celebração, assim, eles montam uma árvore lá, né? Eles tentam celebrar, mesmo estando nessa situação. É um capítulo interessante, vamos dizer assim. E o Hans teve um pouco de medo, assim, do período de inverno, quando fosse chegar o inverno. Ele tava com medo de não aguentar, mas o primo dele fala que o inverno é ok, porque o ar, como é muito rarefeito, eles acabam não sentindo tanto frio quanto as pessoas da planície. E eu separei um outro corte aqui, depois que a gente pega o período das pesquisas do Hans, né? E aí, próximo ao fim do capítulo, né, sobre as pesquisas, ele fala: a vida chegava a ser apenas o próximo passo no caminho aventuroso do espírito que se tornaria impúdico, o cálido reflexo do pudor da matéria, que fora despertada à sensibilidade e se mostrara disposta a corresponder. E aí a gente tem um capítulo chamado de Dança Macabra, né? E a Dança Macabra, a gente vê uma referência bem forte aqui de Fausto, do Goethe, e tem vários trechos de Fausto aqui, e a gente vê na nota de rodapé falando sobre isso, que é sobre Fausto, é uma referência de Fausto. E tem várias ceninhas aqui que a gente tem trechos do Fausto, né? E a Dança Macabra. E essa Dança Macabra a gente vê que um aristocrata austríaco morre logo após o Natal. E aqui, como eu falei pra vocês, as mortes, né? As pessoas que estão lá, elas não veem as pessoas que morreram, ou as pessoas simplesmente chegam lá e não estão mais. Né? Eles não ficam mencionando, eles se sentem desconfortáveis quando é mencionado as pessoas que estão à beira da morte, ou que as pessoas já estão naquele período ali, né? Que bem grave, que nem podem mais sair, que ficam só na cama, eles não gostam nem que mencione. E o Hans menciona isso lá na mesa. E isso incomoda muito ele, as pessoas não irem lá visitar, as pessoas não veem as pessoas que estão próximas à morte, não irem visitar, as pessoas realmente fingem que a pessoa não existe mais. Isso incomoda, e aí ele decide visitar. E aí ele começa a visitar as pessoas que estão no estado grave, né? Nas pessoas que estão no sanatório que estão no estado grave. Ele decide visitar, e ele decide fazer que
Yohain também faça, né? Que o primo dele é obrigado a ir com ele pra tudo que ele faz, né? Tudo que ele inventa, o primo dele vai atrás. E aí ele decide, né, ir visitando essas pessoas. E nesse capítulo a gente vê ele visitando várias pacientes do sanatório que estão em estado grave, incluindo o filho daquela senhora do véu preto, né? O segundo filho dela, o primeiro já faleceu, então eles visitam o segundo que tá bem grave já. E ela tá sofrendo muito, por isso eles fazem uma visita, né, pro rapaz que tá ali próximo à morte. É muito triste, a gente vê histórias muito tristes, a gente vê histórias de vários pacientes. Como eu falei pra vocês, a gente tem a história do Hans, mas em diversos momentos a gente vê a história dos pacientes, histórias aleatórias, como eu falo pra vocês, dos pacientes, né, do sanatório, de outras pessoas, além das pessoas que são as pessoas mais próximas do Hans, que sentam na mesma mesa que ele, a gente vê das outras pessoas também, que estão no sanatório. E tem umas histórias bem tristes e, né, a pessoa, né, como a pessoa tá lidando ali com a ideia de que vai morrer em breve, né. E depois desse período do Natal, a gente vê esse período que o Hans começa a visitar as pessoas que estão moribundas, né. E a gente vê também o carnaval, né? A gente tem uma pausa e vai pro carnaval. E logo no primeiro trecho do capítulo fala assim: mais alguns dias pela frente e foram-se 7 meses que o jovem Hans Castorp passou aqui em cima. Enquanto o primo Yohain já tivera nas costas seus 5 a mais no momento daquela chegada, podia lembrar-se de quase 12 meses de estada, um ano inteiro, uma data redonda no sentido cósmico. Uma vez que a Terra, desde aquele dia que ali o deixara a locomotiva do pequeno porte, mas de extraordinária força de tração, deram uma volta completa em torno do Sol e se regressaram onde então estivera. Era a época do carnaval. Já estava um ano que o primo dele estava internado. E a gente vê também uma diferença bem grande de como o Hans vê a situação e como o primo dele vê a situação. O primo dele, você vê realmente que ele tá fazendo de tudo, ele segue as regras certinho, porque ele quer se recuperar para voltar e finalmente ser o militar que foi o sonho dele a vida toda. Já o Hans, ele se sente muito confortável estando lá, né? Muito confortável. Esse capítulo é A Noite de Walpurgis e ele também é uma referência a Fausto. Também vemos uns trechos de Fausto aqui nesse capítulo. E aqui a gente vê também como eles comemoram o carnaval. Eles saem também do sanatório ali próximo para ver as pessoas comemorando o carnaval ali na cidade próxima, né? Como eu falei para vocês, eles têm acesso. E aí eles veem também. E no Natal também eu não mencionei, eles também fazem descida de trenó, eles fazem umas brincadeiras ali também, eles se divertem de alguma forma ali também, apesar de estarem internados. E aqui também eles tentam se divertir sobre o carnaval, né, fazer coisas no carnaval. E eles se improvisam fantasias também nesse período. E aqui a gente vê algumas pacientes, né, as roupas que cada um botou. E o ganhador, né, das fantasias ali, né, que todo mundo elogiou bastante, foi a fantasia de Joãozinho Azul e de Irmã Muda, né, que um casal se veste, né, um homem e uma mulher. Eu não lembro se eles são um casal agora, não lembro, mas eles se vestem de Joãozinho Azul e de Irmã Muda, e são coisas que só no sanatório isso seria importante. O Joãozinho Azul é um frasco que eles usam e eles deixam dentro do bolso, né, pessoas que estão mais graves, que é onde eles soltam muco, né. É tipo um vidro e eles botam o muco lá dentro. Quando eles estão assim, eles vão conversar com as pessoas e acaba soltando muito muco, eles vão lá, cospe e fecham, pra não precisar sair, porque eles soltam bastante muco por causa da doença. Então é uma forma de facilitar, né, a convivência ali, e é uma coisa que existia nessa época. Eu tive que pesquisar sobre isso, né, sobre Joãozinho Azul, porque eu fiquei muito curiosa para saber o que era aquilo, porque não tem uma explicação definida aqui no livro. A descrição é separada do nome, né? Você menciona e depois de várias páginas que descreve o que é, né? E aí a gente não sabia, esse aí eu tive que pesquisar sobre o que era, e aí eu descobri que é uma coisa que se usava, né, antigamente, pra pessoa soltar o muco quando ela tinha tuberculose, né? Porque solta bastante muco. A Irmã Muda é o termômetro que não tem números e que só o médico sabe se a pessoa tá com febre pra pegar os espertalhões que não queriam sair do sanatório. Existe esse termômetro aí na história, eu não sei se realmente existe de fato um termômetro assim. Esse termômetro só quem é especialista realmente sabe quando a pessoa tá com febre. E que as pessoas que se vestiram, né, desses aparelhos assim, no carnaval foram o que ganharam, né, que foi mais elogiado as fantasias. E no carnaval eles fazem uns jogos ali e precisa de lápis, né, nesse jogo. Eu não lembro qual é o jogo.
E a Cláudia, o Hans aproveita essa oportunidade para pedir emprestado o lápis, porque a gente sabe que ele compara a Cláudia muito a esse amigo de infância do colégio, que ele tinha uma afeição muito grande, né? Quase um amor por esse menino, e queria muito ser amigo desse menino, e aí ele pediu um lápis, e isso foi o grande acontecimento ali da infância dele. E ele acha a Cláudia muito parecida. E ele vai e pede um lápis pra Cláudia. Finalmente ele tem coragem de conversar com ela. E aí ele fica em êxtase, assim, um momento em que ele tá com a Cláudia, eles batem um papo. Realmente ela conversa com ele. E ela fala pra ele que não quis falar com ela, né? Ele nunca foi lá, né? E o problema foi esse. Não tinha por que ele não ir, ele nunca foi. Né? E ela nunca poderia saber, porque ele nunca tentou falar com ela de fato. E eles conversam e ele se declara, gente. Ele já se declara pra ela, porque o Hans é nesse nível, assim, apaixonado, muito ilusório, assim. E ele fala assim, quando eles estão conversando: pra mim, isso é um sonho, sabe? Estarmos sentados aqui. Como um sonho singularmente profundo, pois é preciso dormir muito profundamente para sonhar assim. Quero dizer, é um sonho bem conhecido, sonhado em todos os tempos, longo e eterno. Sim, estar perto de você como agora, eis a eternidade. Ele é muito apaixonado pela Cláudia, gente, muito apaixonado. E toda essa parte do final desse capítulo do carnaval é ele conversando com a Cláudia em francês. Então a gente tem que ler as notas de rodapé. E às vezes é um pouco confuso por conta de asterisco. Tipo, um asterisco é uma frase, e aí na outra página, um asterisco já é outra frase. Então, tipo, é meio confuso nesse sentido. Né? Eu usei até o Google Tradutor, aquela que você bota a câmera, em alguns momentos para me ajudar aqui, porque eu fiquei perdida nesses asteriscos. Olha só o tamanho dessa página aqui, só de nota, porque é a conversa deles em francês, e é todo em francês. A Cláudia, eles conversando, a Cláudia fala pra ele que ela vai embora, né? Ela não vai ficar no sanatório, ela vai embora no dia seguinte, e ele fica: agora que eu finalmente consegui conversar com você, você vai embora. Tipo assim, ele fica desacreditado, né? Tipo, como assim? Finalmente eu falo com a mulher vai embora. E aí ele fala pra ela que ama ela, né? Ele fala: eu te amo, te amei desde sempre, pois você é o tudo da minha vida, meu sonho, meu destino, meu eterno desejo. Né? Eu até marquei essa frase. Ele fala essa frase em francês, né? Que provavelmente a pronúncia deve ser bem bonita, é porque eu não sei francês, né, gente? E ele fala, e aí ela se despede dele e fala assim: adeus, meu príncipe carnaval. Não se esqueça de devolver a minha lapiseira, que ele pediu emprestado. E ele fica assim, desacreditado que ela vai embora, né? E ela fala que no dia seguinte ela tá partindo, né? E aí ele fica meio triste. E aí a gente acaba esse capítulo com essa despedida do Hans e da Cláudia, né? Que ela se despede dele porque ela vai embora. Aí acaba o capítulo assim, né? Depois dessa festa de carnaval que tem no sanatório. Foi isso a parte 5, gente. Eu resumi bastante coisa, porque essa parte 5 é bem grande, é a maior parte desde o começo do livro, essa é a maior parte. Agora vem uma parte maior, que a parte 6 ainda é maior. Mas eu tentei resumir os acontecimentos para ser mais dinâmico, e eu amei, gente. Eu tô apaixonada pela Montanha Mágica, e eu já tô economizando páginas, gente. Eu vou ser honesta pra vocês, eu tenho economizado páginas porque eu não quero acabar o livro. Porque eu não sei como eu vou ficar quando acabar o livro, sabe? Eu provavelmente vou entrar num livro muito grande. Eu já falei isso até em um vlog aí, que eu comentei sobre essa leitura. Eu vou entrar num livro muito grande, eu vou entrar aquele momento... Gente, eu sinto a ressaca bater toda vez que eu penso em terminar esse livro, porque eu não quero me despedir desse livro, eu não quero me despedir dos personagens, eu não quero me despedir do Yohain, do Setembrini, nem do Hans. Eu tô até com a lágrima nos olhos, gente, porque eu não quero me despedir dessa história, porque eu tô realmente apaixonada. Eu amo esse livro, gente. Eu amo esse livro. E parece que a cada página eu amo mais. E até as partes difíceis eu tô amando, sabe? Tô amando passar por isso. Mesmo que eu não entenda tudo, principalmente as partes de biologia que teve aqui, fisiologia e corpo humano, eu boiei total. Mas ainda assim eu gostei de ler aquilo, mesmo sem entender nada, porque eu tô realmente apaixonada e amando esse livro. Então é isso, pessoal, foi esse diário de leitura da parte 5, foram essas coisas que aconteceram até o momento, e como eu falei, tô apaixonada por esse livro, muitas coisas interessantes, muitas reflexões muito importantes sobre vida e morte aqui nessa parte 5. E me conta aí qual é a sua parte favorita, o que tá acontecendo aí, qual é a parte que você tá gostando aí, o que você não tá gostando, tá sendo difícil pra você, você achou maçante essas partes grandes aqui de pesquisa do Hans, né, a visita dele aos moribundos? Me conta aí. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final, pessoal. Um beijo
Até o próximo vídeo!